estava naquela terra. Significa se a fome entrou na terra, significa que Elias também sentiria fome. Deus, quando dá uma profecia, ele dá provisão também. A chuva não caía naquela terra, e a Bíblia diz que a fome entrou na terra. Deus disse a Elias, disse, saia dessa terra, vá para onde eu vou te enviar. No lugar onde irás, há uma árvore com o nome de corvo, vai te trazer alimento. Se lermos bem a Bíblia, diz, Deus disse, eu ordenarei ao corvo para que te alimente. Amados, nós conhecemos bem a raça desse pássaro. Muitos deles não têm um espírito bom. Se nós vermos muito esse corvo, e Deus escolheu esse pássaro para alimentar o Elias. Se contares essa história de corvo ao Noé, Noé vai odiar essa história, porque Noé mandou o corvo para ver se a água havia secado. A Bíblia diz que o corvo foi e não voltou. Mas Deus escolheu o corvo. Amado, eu quero dizer a alguém neste lugar, em problemas que tu enfrentas, Deus tem a capacidade de mover a teu mandeiro para te alimentar, para te tirar da vida, te tirar do sofrimento, te tirar dos problemas em que te encontras. Aleluia. Amém. Veio enviar um corvo. Corvo foi. A Bíblia está dizendo, de manhã vinha com pães e vinha com carne, alimentar o Elias. Elias bebia água do ribeiro. Depois de passar muito tempo, a Bíblia diz que o ribeiro ou o rio secou. Depois de muito tempo, o corvo já não vinha. Pregaram para nós neste lugar sobre o plano de Deus nas nossas vidas. Amado do Senhor, Deus veio fazer o segundo plano. Disse a Elias, saia do lugar onde estás, vá para a terra de Serepta e vais encontrar uma viúva. Não foi mencionado o nome dessa senhora, mas foi mencionado apenas viúva. Você vai se encontrar com uma viúva de Serepta. Ele vai se responsabilizar. Ela vai te alimentar. Ela vai te dar água para beber. Elias foi. Quando chegou em Serepta, encontrou-se com uma mulher. Disse a ele, vá e traga água para mim. Amado do Senhor, quando cheguei nesse eu fui voltar para a história da mulher samaritana. A água que nós falamos aqui é a água da vida. Jesus veio até a mulher e disse, dê-me água. Nós não nos entendemos. Nós não nos entendemos. Sois os judeus e nós os samaritanos. Nós não nos entendemos. Por que você me está pedindo água? Jesus disse a ela, você não sabe quem está te pedir água. Eu sou a água. Se eu te der água, jamais terás sede. Amado, essa mulher não conhecia ele, não conhecia as capacidades de Elias. Elias pediu água. A Bíblia diz que ela foi à busca de água para dar ao Elias. Depois de dar de beber ao Elias, Elias bebeu água e veio dizer a ela, volta em casa e traga pão para que eu coma. Amado do Senhor, ouçamos a voz dessa mulher. A Bíblia diz que a fome entrou na terra. A mulher era viúva, não tinha alguém para lhe ajudar. As pessoas que alimentavam as casas eram jovens. Ela não tinha força. Se calhar ela tinha alguma lavra.
Não tinha água, não tinha chuva. A água secou. Não tinha nada. O pensamento levou-me a analisar. Comecei a analisar que essa mulher orava. Comecei a analisar que essa mulher chorava. As coisas que ela tinha. Já não tinha muita coisa. Ela já não tinha muita providência. E quando ela foi, pediu a Deus que Deus lhe buscasse uma solução. Foi a busca de lenha para cozinhar, depois cozinhar comer. Comer e aguardar a morte. Bien-aimé, amado, nós oramos, nós pedimos a Deus, Deus nos responde. Deus mandou Elias até a viúva dentro da terra de Serepta. Há muita gente que havia posse, que independente do sofrimento, eles não viam o sofrimento, mas Deus escolheu alguém que não tinha nada. Deus escolheu a pessoa que não tinha, a pessoa que tinha pouca farinha, que depois de fazer pão, comeria o pão e morreria. Elias dizia, Elias disse, primeiro faça o pão para mim, para que eu coma. A mulher disse a Elias, eu já não tenho nada, tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Eu vim à busca de lenha para fazer o pão, para comer com meu filho. Depois de comermos, vamos aguardar a morte. Elias disse a ela, faça primeiro o pão para mim, que eu coma primeiro, que eu coma primeiro. Amado, às vezes Deus nos abençoa, Deus nos dá, Deus espera o seu interesse em retorno que nós te damos. A mulher não conhecia Elias, ela não sabia quem ele era, não sabia que Elias era o profeta de Deus, mas disse a ele, pelas suas palavras, ela foi e fez o pão e deu a Elias e comeu. Depois de Elias ter comido, a Bíblia diz, não faltou farinha na casa daquela mulher, já não faltou azeite na casa daquela mulher. No momento da crise, ela não faltou comida. No momento da crise, não lhe faltou alimentação. Eu quero dizer a alguém neste lugar, amado do Senhor, as pessoas estão a clamar pelo sofrimento, as pessoas estão a chorar, já não aguentam. Alguns estão secos em casa, você tem 500 para comer, a vida está dura, mas quero dizer a alguém, no momento do sofrimento, Deus vai enviar um corvo, Deus vai enviar um gato para dar solução na sua vida. Mas Deus precisa ver o seu interesse. As mulheres não olhou para o que ela tinha, não olhou se era viúva, não olhou se tinha um filho, não olhou. Mas como sabia que o que está a dizer é o homem de Deus, obedeceu. Amado, a obediência leva a Deus a agir sobre nós. A obediência leva a Deus a agir a nosso favor. Deuteronômio 28:2, a Bíblia nos diz, as bênçãos vão permanecer para a pessoa que tem obediência, que obedece a voz de Deus. A bênção será parte dela, a bênção vai lhe seguir, a pessoa que obedece a Deus. Essa mulher obedeceu a Elias. Ela não sabia quem era o Elias, mas como Elias disse, ela foi e fez o pão. Fez o pão. Amado, nós estamos em um momento que nós queremos construir o Siloé. Nós estamos em um momento que nós queremos construir um templo para o Senhor. Depende de nós. Não olha para as posses que possuis, não olha para o pouco que o irmão tem, não olha para a quantidade que o irmão tem. O que você tem para construir a igreja, é pedido que a bênção do Senhor fará parte
parte da sua vida. A bênção do Senhor fará parte da sua vida. Deus vai abençoar. Vai abençoar os seus filhos. Vai abençoar os seus netos. Il y a des fois, às vezes, é preciso nós colocarmos o nosso Deus em prova. Pelo menos um bloco. Ofereça para construir o templo. Porque quando o problema chegar, apresente esse bloco à presença de Deus. Diga a Deus, eu comprei um bloco porque eu não tinha posse. Esse problema que se chegou, por causa desse bloco que eu dei, eu quero ter a solução. Amados, se nós descermos mais abaixo, a Bíblia está a dizer: o filho dessa viúva adoeceu. E essa doença trouxe a morte ao filho. Essa mãe não foi aos quimbandeiros. Ela não saiu para fora. Ela voltou ao homem de Deus. Voltou ao homem de Deus. Disse: o quê? Será que me queres fazer lembrar os meus pecados? Do jeito que está comigo na minha casa, queres trazer problemas para mim? O meu filho morreu. O homem de Deus pegou esse menino, subiu até o quarto e fez recordar Deus sobre a bênção dessa mulher. Disse: essa mulher me acolheu na sua casa como rei. Essa mulher me alimenta. Quando eu não tive, ela me alimentou. Por que o Senhor permite que o filho morra? Nos falta assuntos, porque não fazemos bem para Deus. Nós queremos que Deus nos prepare o bem, mas em retorno nós não retornamos nada para Deus. Deus te abençoe no começo. Deus te abençoe no emprego, e em retorno o irmão não dá nada a Deus. Há alguns irmãos, os seus salários são 1 milhão. Se removermos o dízimo, quanto será? 1 milhão de dízimo. 100 mil. Amado do Senhor, vais ver que o irmão vai olhar por 100 mil para dar o dízimo. Eu vou melhorar. Quando o servo de Deus come, quando ele fala, pensa o Deus dos céus abre as portas. Tu vês se quando tiras os 100 mil, qual é o interesse de Deus? Deus está a dizer: tragam os dízimos da casa do tesouro. Do jeito que eles são, o que vais dizer? Se eu pegar 100 mil e oferecer, é muito. Vou tirar pelo menos 20 mil. Eu vi que as cadeiras já não tem cadeira. Vou comprar. Mas aquilo não é dízimo. Aquilo não é dízimo. 10% do salário que você tem, da obra que você fez. A mulher perdeu o filho. Não foi até o médico. Há muitos filhos de Deus que quando chega o problema, eles vão contar aos outros. Eles vão contar aos outros. Eles não sabem, não conhecem a pessoa. Será que essa pessoa é tua? Se é a pessoa que te ama, é a pessoa que se alegra com o seu bem. Essa mulher foi até o homem de Deus. Foi até o homem de Deus. O homem de Deus clamou e esse filho ressuscitou. Amado, sabes por quê? É que Deus operou para a vida desta mulher. Essa mulher acolheu Elias como homem de Deus. Amado, há muitos cristãos que tornaram seus pastores seus amigos. Tornaram seus pastores seus irmãos. Se me acolheres como amigo, eu vou te acolher também como amigo. Há um filho meu aqui neste lugar. Sempre que me vê no caminho, ele me chama de Sapino. Quando me chamas de Sapino, eu também vou responder. É como? Mas se me olhas como homem de Deus, me olhas como homem de Deus, eu vou deliberar tudo aquilo que Deus colocou em mim para te salvar. Aleluia. Amém.
Pourquoi tu oses zoiter? Sabes porque que nós minimizamos os homens de Deus? Se tivesse a consciência de tomar os homens de Deus como homens de Deus, aí nós veremos as nossas vidas mudando. Aleluia. Amém. Sapino. Era o homem, era o nome antigo. Eu agora sou pastor. Il a dit faut moi na to luka to le kanabatu. Por isso que ela está usando Sapino. Sapino. Deus abençoe. Bien-aimé. Amado do Senhor. Mercredi. Quarta-feira. Nós fomos abençoados nesse lugar. Pregador. Pregou sobre a inveja. Bien-aimé. Amado. Estás a ver se tu me odiares? Do jeito que eu me encontro aqui, enquanto eu falo, as palavras que eu vou deliberando, tu verás que não são nada, porque não gostas de mim. O pregador disse, quando nós estamos nesse lugar, nós não pregamos esse nome das pessoas. Deus coloca palavras em nós. Essas palavras, quando saem, vão gerar frutos. Vai queimar aonde a dor, vai dar alegria. Sabes, inveja. Inveja é maior do que a bruxaria. A pessoa é invejosa. Se tiveres a comprar uma calça, o coração palpita. Só ele. Só ele. E nós não vamos acompanhar ninguém. A pessoa invejosa, quando a bênção dele começa a chegar, ele vai contar. A pessoa que não te ama não vai se alegrar contigo. Inveja. Amado, Deus está a dizer aos seus discípulos, disse a eles, vós eras discípulos. Hoje eu vos chamo de meus amigos. Tudo aquilo que o Pai deu para mim, eu passo para vocês. Disse, aquele que persevera em mim, e as minhas palavras perseverarem nele, peça tudo que quiser, e será concedido. Amado, será que há a palavra de Deus em nosso coração? Será que Jesus está dentro de nós? Será que Jesus está dentro de nós? Nós não recebemos porque não sabemos pedir. Nós não recebemos porque Jesus não está em nós. Não recebemos porque Deus não vê o seu interesse em nós. Hoje Deus, quando te dar 1 milhão, vai te afugentar a igreja. Se alguém for abençoado na igreja, você como coração palpita, vais falar mal do irmão. Por isso é que Deus não dá para nós. Amado, nós começamos a nossa construção no Siloé. Quero que cada um de nós não perca essa bênção. Amado, o pai e a mãe que aqui está, pelo menos um bloco, compra para a sua igreja. Pelo menos um saco de cimento, compra pela tua família. Quando o problema vir, faça lembrar Deus. Essa mulher fez lembrar Deus. Você não veio para mim para fazer recordar dos meus pecados. Eu estava bem com meu filho. Apesar da minha pobreza, apesar do meu pouco, eu vivia bem com meu filho. O teu estado veio trazer morte. Qual é o teu problema comigo? Qual é o teu problema comigo? É necessário que quando você vai aos servos de Deus, diga aos servos de Deus, será que você está vendo que eu clamo ao teu Deus? Aleluia. Fui eu que fiz. Faça o teu Deus se lembrar. Por que esse problema se demora? Por que esse sofrimento se chega? Por quê? Por quê? Isso trouxe dor no coração de Elias. Vê como essa mulher lhe acolheu. Não olhou para os esposos. Não olhou para o que ele tinha.
mandou, foi e obedeceu. E ver o seu filho morto. Subiu até o quarto do ar. E fez. E disse a Deus o bem dessa mulher. Essa mulher me acolheu bem. Me acolheu como na qualidade de homem de Deus. Por que o Senhor permite que o filho dela morra? A Bíblia diz: o filho ressuscitou. Deixou e foi até a sua mãe. Bien-aimé, amado, essa mãe desde que começou a servir, no final veio reconhecer que na verdade o Elias era homem de Deus. Bien-aimé, amado, em nossas posses, o pouco que temos, vamos colocar o interesse de Deus no meio. Deus nos vai retribuir se vir o interesse dele em nossa vida. Deus tem a capacidade de usar um louco para trazer bênção em sua casa. Deus é capaz de pegar um pecador para trazer alimentação na sua casa. A bênção do Senhor não sabemos de onde vem. Se Deus prometer que hoje eu vou abençoar essa pessoa, Ele vai usar alguém que você não conhece para te abençoar. Estou mesmo afindado. Quero trazer uma história. Amado, filhos de Deus, nós estamos atrás mais dos nossos interesses. Havia alguns irmãos lá no outro lado, eram estudantes. Criaram uma delegação de 5 pessoas e foram até o presidente, o antigo presidente, o Kabila. Marcaram uma audiência e foram acolhidos pelo presidente. Postos lá, começaram a ter um intercâmbio com o presidente. Como é possível durante 18 anos que tu não consegues colocar o Congo em estabilidade, não consegues melhorar? Enquanto conversavam, o telefone tocou. Clamaram ao presidente, ligaram ao presidente. O presidente disse: olha, ligaram para mim, mas vão até o meu diretor e conversam com o diretor. Como eram 5, não tem como entrar os 5. A pessoa que era o chefe da delegação foi se encontrar com o diretor. O diretor lhe deu um envelope de $2.000. Essa pessoa, quando saiu, os irmãos estavam com ele e disseram: deu quanto? Deu $200. Dividiram 40 a 40. Ele também pegou 40. No dia seguinte voltaram. Começaram a conversar. Perguntou para ele: qual é a questão que vocês perguntaram? E disseram ao presidente: ontem não se encontraram com o meu diretor? Sim. Começaram a conversar. Enquanto conversavam, perguntou a alguém: quanto você recebeu? Eu recebi $40. Perguntou a outro: eu também recebi $40. Disse: como é possível? Chamou o diretor. Disse: vocês é que estão me envergonhando. Eu te enviei os homens como 5. Você está $200. O diretor olhou para o chefe da delegação, perguntou: quanto é que eu te dei? $2.000. Os irmãos estavam com o irmão, olharam. O presidente disse: receberam a resposta? Receberam a resposta? Se eu não conseguisse, é para as pessoas que estão ao meu redor. Eles estão atrás dos seus interesses. Eles estão atrás dos seus interesses. Em vez de cumprir o interesse do país, eles pegam o dinheiro e colocam nos seus bolsos. É que trouxe a minha derrota durante os 18 anos. Amado, isso está dentro da igreja. Nós, os servos de Deus, nós, os servos de Deus, começamos a lutar por nossos interesses. Em vez de buscarmos o interesse, nós atrás dos nossos interesses. Aleluia. Amém. Bien-aimé. Amém. Enquanto eu meditava nessa escritura, eu lia. Deus levou-me até a igreja. Apresentou uma igreja.
Bien-aimé. Amado. O que eu vou dizer é bem real. Deus disse a mim: olha como a igreja está suja. Meus filhos estão a vir à igreja. As suas casas estão limpas. Estão a vestir-se bem. Mas o exterior da igreja. Amado. Amanhã, quando eu vinha, eu capinei. O problema é por causa da idade. Se a idade ainda estivesse, eu ia limpar a igreja inteira. Aonde tu recebes a bênção do Senhor, tu estás a ver o capim a crescer. Para ti não diz nada. A idade foi. Não regrette tant não kata matiti na lembi nga byanzambe pesa ngata force na 6 ata partir nyonso. Mais se na force mona mukongo. Se eu forçar vamos ver que a coluna vai parar. Bilimete abiso. Amado, que isso possa nos. Bilenge boza kati na esika. Jovens aqui nesse lugar. Ezaka kati boya ka samedi na reunião. Não apenas vir sábado. Pegar um dia e fazer uma limpeza para a igreja. Eu queria que antes de todos nós sairmos e vermos como é que está o quintal. Mas eu vi que muitos iriam tropeçar. Quando o culto terminar, vá lá para trás e veja como estás vestido. O quintal do Senhor. Olha como está. Onde é que está o nosso trabalho como protocolo? Mamães, aonde nós estamos? Papás, jovens. Essa obra não depende só de uma pessoa. Toma consciência, venha. Enquanto eu cortava o capim, eu dizia a Deus: lembra-se do meu problema. Deus opera. À noite ligaram para mim. O problema que eu tinha. A pessoa que eu não conseguia ligou para mim e disse: não tema. Eu busquei o interesse de Deus e Deus me respondeu. Deus tem a capacidade de responder também. Precisa ver o interesse dele em você. Ele é capaz de te dar. É só estar a chorar. Se tu fizesse o interesse de Deus, não vai chorar esse sofrimento. Será que das posses que Deus te deu há interesse de Deus? Nós temos fôlego de graça. E o que é que damos a Deus é retorno. Deus quer que nós construamos a igreja para Ele. Nós não temos montante. Dizemos que cada um 10 segundos as suas posses. Não, olha, não, eu tenho 1.000 kwanzas. Se eu der, é vergonha. Assim como essa mulher disse. Deus disse: dê esse 1.000 kwanzas. Que eu compre pelo menos um bloco. Quando eu comprar o bloco, os 1.000 kwanzas nunca vão faltar na sua casa. Amém. Amém. Aplaudimos pela palavra do Senhor. Nos coloquemos em pé.